dúvida é verdade. E, portanto, quando coloca uma lei como problema, é um falso problema. Né? E é um problema de paradigma, tem que transcendê-lo para responder. Né? E efetivamente o que a gente precisa é mais do que lei, são bons juízes. Né? E voltando à possibilidade, citei antes, a possibilidade sim, vocês querem saber como é que se faz com os juízes? Tem bons juízes. Porque no fundo nós estamos lidando com o valor do jogo. Né? Claro que há uma racionalidade, por isso nós falamos em caos, né? Caos no sentido da teoria do caos, não do caos grego, e à luz dessa racionalidade intersubjetiva da escola de Frankfurt, eu consigo apontar um padrão da melhor decisão. Mas, deterministicamente, aqui está o direito, aqui está, isso é possível. Né? A postura que a gente desenhava. Essa questão agora de transnacionalização e o direito nessa transnacionalização é interessantíssima. Né? E eu vou abrir invocando a problemática que o professor Cansado Trindade, que na fala dele, no último ano que ele ocupou a sua cadeira na Corte Latino-Americana de Direitos Humanos, o professor Carlos Cansado Trindade, na discussão das Cortes Latino-Americanas de Direitos Humanos, dizia: olha, cada vez mais nós devemos incutir nos outros que a briga pelos direitos humanos é uma luta pelos direitos fundamentais. O que isso quer dizer? Quer dizer que a discussão de direitos humanos cai no esvaziamento daquela discussão do direito natural. Os direitos fundamentais não, porque os direitos fundamentais são positivados, lembrando que hoje eles, diferente da modernidade, eles não é um mero instrumento de defesa do Estado. Eu tenho eficácia interprivada, chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais, onde tem toda a publicização do direito privado, funcionalização do direito civil, direito penal, direito do trabalho, direito tributário, de tudo isso. Né? A nova unidade do direito não se dá em um código ou no outro, se dá na Constituição Federal, e a partir do quê? Da realização dos direitos fundamentais. Justamente o papel de todo o direito é realizar direitos fundamentais, como marca da expressão da dignidade da pessoa humana. Agora, para isso, eu preciso de um tribunal forte, eu preciso de um direito forte. E nesse momento, ciência se mistura com fé. Por quê? Como assim? Sim, porque o sistema jurídico depende de fé. Eficiência e eficácia do sistema jurídico depende de fé. E isso derruba o discurso humaniano de autopoiese. Quer dizer que as coisas são autopoéticas. Né? Isso é bobagem. O direito não é um organismo humano. E quando eu entro e o leucócito, não tem leucócito no direito. Né? O Supremo Tribunal Federal medíocre vai levar um direito medíocre. Não altera nesse sentido. Né? E o papel dos direitos fundamentais como e a necessidade, então, da gente estar sempre alerta a isso. E nós somos jovens na democracia. Nunca o Brasil viveu um tão longo período de democracia. Nós estamos aprendendo. E a gente está aprendendo que a participação e a construção do direito não é dos juízes, não é dos advogados, é de todos, é de uma sociedade. A importância do não calar. E agora, só para complementar. Eu estou me cortando. Eu tenho que cortar, né? Sou obrigada por nossa. Professor, vamos levantar aqui que eu quero já aproveitar o nosso fotógrafo para tirar uma foto nossa. Vamos tirar lá também. Quero agradecer, professor, a sua presença e sei que o tema. Nós poderíamos fazer uma tese com esse tema, que eu sei que ele é um tema que exige muito da gente. E eu sei que exprimir ele num curto período, como a gente tentou aqui, é um desafio. Nós temos a outra pergunta do Guilherme, que nós vamos responder lá em cima por causa do nosso tempo. O professor falou em inclusão do direito. Eu estava escrevendo e vou escrevendo no jornal. E já me questionaram isso. O professor questionou o que o direito inclui. Eu fiquei com aquilo na cabeça, porque isso é meu trabalho de mestrado. O direito inclui, a gente pode imaginar assim, de indivíduo, ele passa a ser cidadão. De cidadão, ele passa a ter participação social. E para ter participação social, ele vai poder estar no meio ambiente e poder
participar, ser um ator, fazer parte de onde ele está, de onde ele convive. E talvez aí voltando à questão do paradigma de cidade. Então quer dizer que não. Isso remarca uma visão iluminista que é a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Mas isso mostra alguma coisa, que é nem todo homem é cidadão. Imagina isso se olhar como. Então é uma questão que o professor trouxe e que levantou aqui e que acabou também já me dando ideia para a universidade para instigar mais ainda que a cidadania pode parecer que ela seja tão transparente, mas será que nós temos realmente conseguido efetivar os nossos direitos como cidadãos? Então eu acho que essa é a nossa mensagem do professor. Eu acho que tem muito mais que ele, eu sei que ele, em outra oportunidade a gente vai poder dar continuidade, agradecendo o espaço do Praia de Belas, a Estoque Bruno, a atenção de vocês. Nosso próximo encontro, vou confirmar, mas se não me engano é 22 de setembro na área do direito do trabalho. Muito obrigada pela atenção de vocês. Vamos então para a livraria, sessão de autógrafos do professor e entrega dos certificados. Obrigada, boa noite.